Eu quero ler com você os versículos 2 e 3 do capítulo 6 do profeta Oséias, que diz assim: Passado 2 dias, ele nos revivificará. Ao terceiro dia nos erguerá e restaurará, a fim de que possamos viver em sua presença. Vale a pena ler de novo. Olha, passado 2 dias, ele, está falando de Deus, nos revivificará. Ao terceiro dia nos erguerá e restaurará, a fim de que possamos viver em sua presença. Conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo Yahvé, o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Eu tenho procurado, ao longo dessa série, sempre ler com vocês alguma passagem do Velho Testamento e fazendo uma ligação com o Novo Testamento. Porque é importante nós entendermos que Deus preparou um caminho, Deus preparou uma porta para que nós pudéssemos experimentar a sua vontade. Aqui o profeta Oséias está falando profeticamente a respeito de uma obra que Deus estaria realizando através do seu Filho Jesus. Ele fala de, ao terceiro dia, Deus nos revivificar, nos erguer, nos restaurar. E ele está falando aqui, profeticamente, da nossa experiência de ressurreição em Cristo Jesus. E ele diz, para quê? Para que possamos viver em sua presença. Por isso é que Jesus veio para cumprir todo este propósito do Pai. E o propósito do Pai era o quê? De ter conosco, seres humanos, um relacionamento não somente de pai e filho, mas muito além até de amigos, de verdadeiros adoradores. E para que isso pudesse se tornar realidade, Jesus Cristo veio a este mundo e, através do seu sacrifício, um novo, vivo e um santo caminho nos foi aberto à presença de Deus. Presença essa que nós podemos desfrutar em todo tempo, em qualquer lugar. Deus está sempre disponível. Deus se tornou acessível a todos nós, para que nós possamos buscá-lo, invocando o seu nome e desfrutando através do Espírito Santo a doce e gloriosa presença no Santíssimo Lugar. Assim é que nós vemos que essa experiência, ela é uma experiência transformadora. Moisés vivenciou isso. Moisés percebeu que não bastava simplesmente ter experiências com as obras de Deus. Ele precisava ter uma experiência com a intimidade de Deus. E essa intimidade transformou a vida de Moisés. E Moisés se tornou um homem, então, tão importante nesse propósito de Deus. Propósito de Deus que começa, então, com esse chamamento à sua presença. Esse é o início da revelação que nós temos na Bíblia, desse propósito que ele manifestou claramente no capítulo 17 de Gênesis, quando ele chamou Abraão e a sua descendência, que somos nós, que pela fé nos tornamos descendência de Abraão. Então é isso que Deus disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ou você vai experimentar o que é a perfeição. Então, a partir daí, Deus nos preparou este caminho e tornou este caminho realidade através de Jesus, o seu Filho amado, o Deus conosco. E esse assunto é tão importante de nós termos clareza e entendimento, porque o propósito de Deus que se inicia com essa chamada à presença dele, a termos um viver não distante dele, mas um viver na sua presença, nos revela que isso é para produzir um conhecimento de Deus, um conhecimento do caminho de Deus, da vontade de Deus, e para que nós possamos estar alinhados ao seu coração. E eu quero ver com você hoje um outro personagem de muita importância na Bíblia, que é o apóstolo Paulo.
quero fazer algumas considerações com você hoje a respeito da experiência que Paulo teve com Deus, de como era Paulo antes e como se tornou Paulo depois de um encontro com Deus, depois que ele experimentou realmente a presença de Deus ali na viagem que ele estava fazendo para Damasco, com ordens de aprisionar cristãos, seguidores de Cristo, e levá-los para Jerusalém. Então, vamos ver o que Paulo nos diz a respeito da sua experiência aqui no livro de Atos. No capítulo 22 do livro de Atos, nos versículos 3 e 4, Paulo dá testemunho de si dizendo: Então Paulo declarou: Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, Jerusalém. Ele estava em Jerusalém. Fui educado rigorosamente na lei de nossos antepassados aos pés de Gamaliel, sendo tão zeloso por Deus, assim como estáis sendo vós neste dia. Persegui os seguidores do caminho. Caminho aqui faz referência aos cristãos. Persegui os seguidores de Cristo, portanto, até a morte, algemando tanto homens quanto mulheres e jogando-os no cárcere. Esse era o Paulo antes de ter tido uma experiência com a presença de Deus. Um jovem que foi educado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era uma pessoa, alguém de muito conhecimento bíblico, de muito destaque naquela época. Ele era um dos grandes mestres da lei judaica. E Paulo então diz que foi educado aos pés, ou próximo, ou por Gamaliel. Tá? E o que isso produziu? Produziu um jovem extremamente zeloso das tradições e das doutrinas da sua religião, mas que, na verdade, acabou se tornando um inimigo, um perseguidor dos cristãos. E, como o próprio Jesus disse, um inimigo e um perseguidor de Cristo. Esse é o resultado de quem vive em função de uma informação de Deus que é passada através de ensinamentos humanos. É muito semelhante à experiência de Jó, que nós consideramos na nossa última mensagem. Jó disse: eu conhecia Deus de ouvir falar. E Paulo pôde dizer: eu conhecia Deus também de ouvir falar, de ouvir o que Gamaliel falava, o que as pessoas falavam, o que os meus pais me ensinaram, o que os líderes me ensinaram. Fica aqui um grande alerta para nós, o perigo que é nós buscarmos desenvolver um relacionamento com Deus baseado em ensinamentos humanos, por pessoas que mais influentes e importantes que possam nos parecer, quer sejam eles padres, pastores, mestres, apóstolos, qualquer pessoa. É um grande perigo quando nós construímos um relacionamento ou buscamos construir um relacionamento com Deus baseado nos ensinamentos humanos. Deus nos chama constantemente para aprendermos dele na sua presença. Não é que nós devemos desprezar o ensinamento das pessoas, das outras pessoas. O que eu quero chamar a atenção é a seriedade com que nós devemos tratar as coisas de Deus. Meu pai me ensinou assim, minha mãe me ensinou assim, meu avô ensinou meu pai assim. Essa tradição que vai sendo passada e que acaba se constituindo a base para as pessoas terem relacionamento. Isso é um grande perigo. Querer relacionar-se com Deus baseado nessas informações. Nós precisamos conhecer a Deus na presença de Deus. Esse é o chamamento. Esse é o caminho que Deus nos abriu através de Jesus, do sacrifício de Jesus. Um caminho à sua presença, tendo como referência e base a palavra de Deus. As Escrituras Sagradas, que elas também nos revelam a Deus. Então, o Espírito de Deus vai tomar como base o quê? A palavra de Deus
para que na presença de Deus nós sejamos iluminados e tenhamos um conhecimento de Deus com realidade, o pleno conhecimento de Deus, que é o quê? O conhecimento com experiência, com prática, com vida. Portanto, Paulo é mais um exemplo que nós temos de que há um grande perigo em querer relacionar-se com Deus e servir a Deus baseado não em uma comunhão, não em uma revelação, não na palavra de Deus. Mesmo que possam haver sinais miraculosos. Nós já vimos isso lá no capítulo 7 de Mateus, Jesus nos advertindo. Vale a pena nós darmos mais uma lida em Mateus no capítulo 7. Vamos ler aqui. Nos versículos 22 e 23 do capítulo 7 de Mateus, Jesus nos diz que muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei: nunca os conheci. Nunca os conheci. Portanto, sinais miraculosos, expulsão de demônios, milagres, não necessariamente indicam uma vida a serviço de Deus, uma vida em comunhão com Deus, uma vida que conhece os caminhos de Deus. Esse é um grande alerta para nós. Paulo teve uma experiência religiosa e que o colocou numa condição de inimizade contra Deus, de perseguição aos servos de Deus. Mas depois daquele encontro que Paulo teve com Deus, a vida dele foi totalmente transformada. E ele passou então a desenvolver a prática da presença de Deus. Isso fez com que aquele homem perseguidor, aquele homem que agia até com violência contra os seguidores de Cristo, se transformasse no grande apóstolo que ele se transformou. Eu quero ver com você agora este outro Paulo, o testemunho que ele dá na carta que ele escreveu aos Filipenses, no capítulo 3. Nos versículos 7 e 8, Paulo diz aqui nessa carta que ele escreveu aos Filipenses: todavia, eu vou ler o versículo anterior, o versículo 6, ele diz: quanto ao zelo, persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, ele diz que ele era irrepreensível. Todavia, olha o que ele diz agora: todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. Esse é o testemunho desse novo Paulo. Ele diz que, com relação à sua experiência religiosa no passado, ele resolveu abandonar tudo e considerou aquilo lá tudo como se fosse lixo, esterco, comparado à sublimidade do conhecimento de Cristo. Ele diz: eu compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores. Que valores? Os valores que a religião lhe dava, o nome, a autoridade que ele tinha dentro da religião. Ele falou: eu abri mão de tudo isso em troca do quê? Da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, ou seja, do conhecimento de Deus. E essa experiência foi renovadora na vida de Paulo. Paulo, então, de perseguidor, de uma pessoa violenta até, se tornou esse grande apóstolo que foi, que através dele Deus pôde abençoar e continua abençoando tantas pessoas nesse mundo ao longo desses anos. Por causa do quê? Porque Paulo, então, decidiu, ele diz aqui, eu decidi abrir mão de toda essa bagagem religiosa para conhecer Cristo Jesus. Esse é o desejo de Deus. Esta é a minha oração
que nós percebamos que os valores da religião, de uma religião que não está fundamentada na palavra, que não está fundamentado em revelação pelo Espírito Santo, esses na verdade não são valores. São valores que são coisas que nós precisamos abrir mão em troca da sublimidade do conhecimento de Cristo. A minha oração é que nós não insistamos, nem eu, nem você, em segurar e manter tradição religiosa. Nós possamos nos abrir para uma nova experiência, uma viva experiência, uma real experiência na presença de Deus. Nos apresentarmos sem véu diante de Deus, nos despirmos de toda máscara, de toda hipocrisia, de toda religião. Estarmos espiritualmente despidos na presença de Deus, na busca, no propósito firme de conhecê-lo, em oração, dizer: Senhor, eu quero te conhecer, quero conhecer a tua intimidade, quero conhecer o teu coração, Senhor, eu quero conhecer os teus caminhos, porque esse é o desejo de Deus. Essa é a nossa vocação, essa é a nossa chamada em Abraão. Que possamos todos nos entregarmos de todo o nosso coração à prática da presença de Deus, para conhecê-lo e amá-lo e servi-lo e adorá-lo de todo o coração. Amém.